Finalmente chegamos ao último dia da minha jornada pelo caminho da fé. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, corre lá para você ver, porque foi uma experiência muito transformadora e que eu tentei compartilhar ao máximo com todos vocês. Então vamos ver o que aconteceu comigo no último dia. O que separa você do divino? Essa foi a pergunta que me veio exatamente segundos antes de eu sentar aqui e começar a gravar esse vídeo. No meu caso, nessa experiência, foram exatamente 300 quilômetros. Bom, depois de dias absolutamente intensos e que eu vivi situações muito transformadoras na minha vida, eu parei antes de começar a minha saída de Campos do Jordão até Aparecida do Norte, que era o meu destino final. Eu fiz um remember, assim, de tudo que tinha acontecido. E eu falei assim, nossa, acho que há algum tempo atrás, eu diria que um retiro, né, um momento para eu me transformar, seria dentro de uma cabana, sozinha, sem comer, sem beber, no meio da floresta. E aí eu parei e falei, acho que eu preciso ressignificar um pouco essa minha ideia e assim, um retiro ou um momento de transformação, um momento para a gente se autoconhecer, para a gente se melhorar, para a gente se curar, para a gente se transformar, é literalmente todos os dias. Em qualquer lugar que a gente esteja, com qualquer pessoa que a gente estiver, com qualquer situação, é um momento para a gente melhorar um pouquinho mais, para a gente curar uma dor, para a gente sanar uma ferida, basta que a gente decida, né? E foi exatamente isso que eu decidi quando eu me prontifiquei a fazer o caminho da fé. Então vamos lá, de Campos do Jordão até Aparecida do Norte, o que me separava desse destino final que eu estava esperando há 7 dias, era um pouquinho mais de 60 quilômetros aí de pedal, ainda com trechos um pouquinho desafiadores, uma descida que todo mundo chama de uma descida de um percurso bem difícil, que é a descida das Pedrinhas. Então vocês já imaginam, né? Hoje para mim é a descida das Pedronas, tá? Se alguém um dia me perguntar, eu vou falar que de pedrinha essa descida não tem nada. Mas estávamos lá decididos, saímos do lugar que a gente estava, rumo à Aparecida do Norte. E é óbvio, né, gente? Na minha vida não existe um só dia que eu não esteja trabalhando alguma questão, que eu não esteja buscando algum aprendizado, que eu não esteja buscando me conhecer melhor. E a gente começou o percurso saindo de Campos do Jordão, ali muito gostosa a saída. E logo num primeiro momento, né, a galera já se separou ali, como sempre, um pessoal que tem mais experiência indo na frente, eu ficando para trás. E em um certo momento a equipe que estava ali junto com a gente apoiando, né, convidou que a gente subisse no carro, porque ainda tinha um trecho difícil pela frente, a gente estava com um pouquinho de tempo ali corrido por conta de gravação, né, principalmente lá na Aparecida do Norte, que parece que tem um horário certinho. E nesse primeiro momento, para mim, já foi um momento que eu acho que ele automaticamente me fez vivenciar o primeiro dia, né. Eu ter que subir no carro não pela minha vontade própria, mas por todas as questões dos fatores externos. Só que era um outro dia, né? Era uma outra Aline que estava ali, não era a Aline do primeiro dia. Eu já tinha me fortalecido e, enfim, vivido muitas coisas nos 6 dias anteriores. E naquele dia, quando eu precisei viver a mesma situação, foi como se o mundo tivesse parado, olhado para mim e falado, tá, o que você aprendeu de fato? Então eu vou colocar essa situação de novo na sua vida e quero ver como que você vai reagir agora. É claro que eu tive vontade de chorar, como no primeiro dia, eu engoli o meu choro exatamente como no primeiro dia, mas eu sinto que aquele momento ali foi de uma Aline muito mais madura e muito mais consciente do que o que eu queria para mim e o que eu precisava fazer naquele momento de melhor para todo o cenário e para todo o contexto envolvido, né? Eu não estava sozinha, tinham outras pessoas juntos e mais uma vez eu tive que tomar uma decisão pensando num coletivo e ao mesmo tempo sem deixar ferir tanto os meus valores e quem eu era, né? E quem eu me tornei ao longo de todo o percurso. E aí fomos um bom trecho ali dentro do carro e num momento que a gente encontrou ali, passou um trechinho mais difícil de subida, a gente tirou as bikes do carro de novo, né, eu e o Fernando, e a gente seguiu pedalando e por incrível que pareça, eu peguei justo a descida das Pedrinhas, a bendita da descida das Pedrinhas, que foi aí mais um desafio para mim, porque, enfim, descida o tempo todo de muita pedra, eu
né, um pouco ali ansiosa para chegar, enfim, pensando em tudo que tinha acontecido. Foi uma descida difícil, mas ao mesmo tempo eu pude perceber a minha evolução, como eu tinha melhorado, como eu estava mais confiante no pedal, né, como eu estava mais confiante em cima da bike. Em alguns momentos ali de um pouquinho de maior dificuldade, eu desci, empurrei, mas consegui fazer toda essa descida aí desafiadora, tocando meu caminho, sentindo que eu estava mais mesmo estruturada, sabe? Isso foi muito interessante. E eis que em um dado momento novamente, nem sei, gente, quanto de pedal que a gente já tinha feito, quanto faltava, não me lembro mesmo, porque foi um dia que eu estava com as emoções muito à flor da pele. A gente precisou subir no carro de novo, porque senão, ao que tudo indicava, a gente ia chegar muito tempo depois, enfim, por muitas questões ali que internamente, né, que estavam acontecendo. Fizemos mais um percurso de carro e eu ali tentando entender, e foi um momento que eu sinto que eu vivenciei o meu maior aprendizado sobre posicionamento, né? Sobre quais são as minhas escolhas, sobre o que eu quero, sobre qual é o momento certo da gente falar, e não é falar num tom agressivo, num tom atacando, mas um posicionamento, né, daquilo que faz sentido para cada um, de uma forma muito gentil, muito amorosa, muito educada, mas sem se excluir, né, sem se deixar para trás por conta de qualquer outra voz que possa querer se impor sobre você por qualquer tipo de motivo ou de suposta autoridade, porque no fundo, para mim, ninguém é maior do que ninguém, né? Somos todos iguais aí num caminhar da vida. Bom, então aí esse que a gente chegou num momento em que os outros ciclistas, né, que já tinham ido na frente, tinham chego e eles estavam ali num ponto esperando eu e o meu namorado chegar junto, para que todos pudessem chegar junto em Aparecida, né, fazer os últimos 10 quilômetros ali, como era o grupo inicial, e que todo mundo fizesse essa chegada junto em Aparecida do Norte. E isso para mim ressoou de uma forma não verdadeira, né? Porque não foi isso que aconteceu ao longo de todos os dias. Esse grupo, ele não se manteve unido em todos os dias, né? Não houve uma preocupação assim sobre o tempo de cada um ou as condições de cada um, ou de fato uma necessidade de que todos percorressem o caminho, claro que cada um com as suas velocidades sim, com as suas especialidades sim, mas que estivéssemos juntos. Então aquilo me fez despertar em mim um sentido de posicionamento. E eu me posicionei ali de que aquilo não fazia sentido para mim e que eu ia chegar no meu tempo e não construir um cenário fantasioso que não era verdade, que se as pessoas virem lá quando o vídeo, né, ficasse pronto, uma coisa que não é real. E eu simplesmente falei de uma forma amorosa, respeitando a tudo e a todos, né? E enfim, aquilo tocou, o grupo foi, né? Aqueles que estavam pedalando na frente foram tranquilos no seu tempo, e eu fiquei pedalando os últimos 10 quilômetros, eu com meu namorado, assim como foram todos os dias, né? Respeitando a minha verdade interior, a minha integridade, os meus valores. E foram os 10 quilômetros, acho, um dos 10 quilômetros mais especiais que eu vivi. É muito difícil colocar em palavras, porque quando eu lembro, assim, eu olhando as plaquinhas do caminho da fé, né, dos quilômetros diminuindo, 10 quilômetros, 8 quilômetros, 6 quilômetros, era como se eu olhasse para trás e falasse, caramba, eu realmente vivi tudo isso, né? E nos últimos 2 quilômetros, gente, que literalmente acho que foi o ápice dos downloads, assim, para mim, e é muito louco eu falar isso aqui, então, mas enfim, né, a gente já é taxado de louco, tá tudo certo. Eu comecei a receber uns downloads, assim, reais, né, era uma voz muito feminina, que é como se eu comecei a receber a explicação do que foi a minha jornada inteira, né? E a primeira frase, e a mais impactante para mim, que me transformou muito, é que a vida não é uma competição. A vida não é sobre a gente competir. E isso me mostrou todos os setores, né? Claro que eu tenho uma ligação muito forte, tinha com isso relacionado à educação física, ao esporte, né? De alto rendimento, sempre você tá ali competindo, mas o quanto eu na minha jornada acabei estendendo isso para todos os setores da minha vida. Então, competindo nos relacionamentos afetivos, competindo com outras mulheres, competindo no trabalho, competindo dentro da minha casa, competindo com a minha mãe, competindo com meu pai, com a minha irmã, enfim, competindo com tudo aquilo que envolvia a minha vida. E o quanto isso é um lugar não saudável e que só leva a gente a se destruir, a gastar energia, e o quanto a competição, ela é uma porta para a comparação.
automaticamente quando você está competindo, você está se comparando. E a comparação é o sofrimento da humanidade, não adianta, né? A gente se compara com a grama do vizinho o tempo inteiro, a gente se compara porque a menina tem o corpo assim, assim, assado, porque o outro tem o relacionamento perfeito, porque o outro trabalha com o que você gostaria de trabalhar, e quanto mais você se compara, quanto mais você sofre, mais você sofre, mais você sofre. E aí foram 2 quilômetros de extremo aprendizado sobre isso, olhar para a minha vida, ter relembrado situações lá do Maline de 10 anos, que viveu uma situação assim, super dolorida de competição com a mãe, pedindo atenção daquela mãe e, enfim, o quanto isso me deixou marcas. E quando eu simplesmente vi aquela coisa enorme que é a Aparecida do Norte, que é uma basílica gigante. E eu já tinha ido lá uma vez, mas eu cheguei e parece que tinha sido a primeira. Quando eu atravessei aquela portinha, gente, juro, eu nunca na minha vida senti o que eu senti. Que na minha cabeça eu olhei para tudo aquilo e veio de dentro de mim. Deus é muito grande. Eu sempre tive questões com religião, eu sempre questionei muito, principalmente o catolicismo e Jesus e a palavra Deus, sempre tentando me justificar sobre o que eu acredito que é Deus. Ah, então não é o velhinho sentado no alto da nuvem, punindo todo mundo. E naquele momento foi o único que eu não me importava com nada. Não me importava nem com a palavra Deus. Eu simplesmente senti que Deus era muito grande e que eu sou muito pequenininha perante a vida, né? E que o tempo todo eu estou sendo amparada por Deus. Seja ele, ela, quem for, o que for, visível, não visível, palpável, não me importa. É simplesmente uma força que vem de dentro do coração. E aí aquilo que eu sempre falo, quando a gente reconhece o Deus que está fora, a gente reconhece o Deus que está aqui dentro, né? Foi quando eu de fato entendi o que é a minha fé, que fé não é sobre religião, fé não é sobre você ter que seguir algum dogma, você ter que seguir regras, é só simplesmente você confiar. Quando você confia na vida, você tem fé. Quando você confia em si mesmo, você tem fé. Quando você confia no Deus que habita dentro de você, né? Que é uma frase clichê, mas que eu senti o que ela representa de fato. Do mesmo jeito que a gente fala que o amor cura tudo e que parece clichê, mas quando a gente sente, você fala, nossa, é simples assim, simples como uma frase. E ali para mim, ter reconhecido o que é a força de Deus, o que é a fé, o que é você confiar que você está amparado o tempo inteiro, mesmo que você não veja, mesmo que muitas vezes você não sinta, você está amparado por Deus. Ele está ali o tempo todo te guiando, te estendendo um braço de diversas formas possíveis. Quando Ele manda uma pessoa que te ajuda, quando Ele manda uma situação que te engrandece, quando Ele manda uma pessoa que faz você sentir dor, mas que você consegue aprender com aquilo, tudo isso é Deus. Deus está na borboleta, está numa árvore, está numa pessoa que você se relaciona, Deus está em você mesmo, está na pedra, está na chuva, está em tudo. E se Deus é tudo e você faz parte de Deus, então você também é esse Deus. E eu cheguei lá, me emocionei e é isso, foram os 300 quilômetros mais especiais. Eu de verdade falo que hoje o caminho da fé foi o segundo grande divisor de águas na minha vida. Eu sinto que eu resgatei várias partes da Aline que tinham ficado aí perdidas depois de muita dor. E hoje eu sigo numa reconstrução, tanto do meu olhar sobre o mundo, no meu olhar sobre as pessoas, mas principalmente o olhar sobre mim mesma, na minha capacidade de realizar aquilo que eu desejo, na confiança em mim, em quem eu sou e que nada nem ninguém que está fora é capaz de destruir ou saber o que se passa aqui dentro, o que eu vivi, as experiências e quem eu sou. Tudo aquilo que a gente se relaciona é só um fractal, só uma parcelinha daquilo que a gente é por dentro. As nossas dores, as nossas experiências, só cada um de nós que sabe de fato o que isso significa. Então eu espero que todo mundo um dia possa vivenciar o que é o caminho da fé, seja andando, seja de carro, seja de bike, da forma como você sentir no seu coração, mas que você possa passar por essa experiência, descobrir as suas virtudes, descobrir os seus valores, as suas capacidades e principalmente se conectar com o divino, se conectar com a sua fé, com o que está dentro de você e resgatar aí o seu poder, resgatar a sua força
e seguir em direção ao seu sonho sempre, né? Quando eu cheguei em Aparecida, uma coisa que me veio muito forte também foi que eu não tinha chegado no final, mas eu tinha chegado num novo começo. Então, quando eu cheguei ali, eu não tive a sensação de que acabou. Eu tive a sensação de que agora ia começar um novo livro. Eu ia abrir um novo capítulo e eu ia escrever novas páginas. Então, é assim que eu tô. Eu agradeço do fundo do meu coração todas as pessoas que fizeram parte dessa trajetória comigo. Cada uma dessas pessoas teve um papel fundamental para a minha transformação. E eu agradeço a você que me escutou, que me assistiu, todos os vídeos, um vídeo, não importa, e que se de alguma forma eu conseguir causar uma transformação dentro de você, ou te inspirar a continuar seguindo seus sonhos, ou a simplesmente se conhecer cada vez mais, isso já é de grande valia para mim. Eu já fico muito satisfeita por ter conseguido chegar em pelo menos uma pessoa e ter mudado uma pessoa ou ter despertado a curiosidade para se conhecer mais. Daqui a pouco eu volto com mais das minhas jornadas, das minhas aventuras, e a gente segue junto por aqui.